mas ignora os pequenos sinais. Já reparou como Deus às vezes responde com paz? Quando mesmo sem solução seu coração se acalma? Isso também é resposta. Isso também é cuidado. O discernimento começa aí, na sensibilidade de perceber que nem todo sinal vem com um letreiro luminoso. Às vezes, vem com um incômodo, um desconforto, uma intuição que diz, não vai por aí. Outras vezes, é um empurrão sutil que te faz tentar de novo, mesmo quando tudo parecia perdido. E essa voz, que é suave como uma brisa, pode ser exatamente o que está te faltando para tomar a decisão certa. Ela pode ser o aviso antes da queda. Pode ser o consolo que ninguém mais consegue dar. Mas só ouve quem aprende a silenciar. Antes de continuar, já deixa seu like para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão buscando entender a voz de Deus. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. E me conta aí nos comentários, você já sentiu que Deus te deu um sinal, mas só percebeu depois? Quero muito saber a sua experiência. Discernimento. Essa palavra parece complicada, né? Mas ela carrega uma verdade simples e poderosa. É a capacidade de perceber além do que os olhos veem. É como se fosse um sexto sentido espiritual. Um tipo de radar que te ajuda a identificar o que vem de Deus e o que não vem. O problema é que, com o tempo, muita gente foi deixando esse dom de lado. Ficou mais fácil confiar no que se vê, no que se ouve dos outros, no que parece ser. Mas nem tudo o que brilha é luz, e nem tudo o que parece certo vem de Deus. Sabe aquele conselho que todo mundo diz que é o melhor para você, mas lá dentro algo incomoda? Sabe aquela porta que se abre, cheia de oportunidades, mas seu coração não tem paz? Pois é, sem discernimento, a gente segue a multidão. E muitas vezes, essa multidão está indo para o lado errado. O discernimento é aquele alerta interior que te faz parar e perguntar: isso vem de Deus ou é só aparência? É Ele que te livra de relacionamentos que pareciam bons, mas te afastam da tua essência. É Ele que te impede de aceitar propostas que, no fundo, são ciladas disfarçadas de bênção. E olha, isso não tem nada a ver com ser desconfiado ou negativo. Discernir é saber ouvir a voz de Deus no meio das outras vozes. É não cair no erro de achar que tudo o que é difícil vem do diabo e que tudo o que é fácil é de Deus. Às vezes é justamente o contrário. Muita gente vive tropeçando porque toma decisões só com a mente, sem consultar o coração, sem buscar direção. E aí entra em caminhos tortos achando que era resposta de oração. Mas Deus não é confusão. Deus é clareza. E Ele nos dá discernimento para evitar feridas que não precisavam acontecer. Só que esse dom, para funcionar, precisa ser alimentado. E sabe com o quê? Com intimidade. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais fácil é reconhecer quando Ele está falando. Mais fácil é perceber quando algo parece bom, mas não é dele. É como reconhecer a voz de alguém que você ama. Você ouve e sabe, de imediato, que é Ele. Quando a gente não aprende a ouvir a voz de Deus, a vida vai ensinando do jeito mais difícil. E muitas vezes, esse jeito dói. Quantas vezes você já sentiu aquele alerta por dentro, como se algo dissesse, não vai, mas mesmo assim foi, e depois quebrou a cara? É isso. É quando a gente ignora o discernimento, quando fecha os ouvidos para o que o Espírito está tentando mostrar. E o mais perigoso é que no começo tudo parece bem. O caminho parece certo, as pessoas parecem boas, a decisão parece inteligente, mas o tempo revela. E quando a ficha cai, já estamos presos em situações que Deus tentou nos poupar. Tem gente presa em relacionamentos tóxicos, em amizades que só sugam, em vícios emocionais, simplesmente porque lá no início ignoraram os sinais. Escolheram ouvir a emoção, o desejo, a opinião dos outros e deixaram o discernimento de lado. Deus não obriga ninguém a nada. Ele orienta, Ele mostra, mas a escolha é nossa. E ignorar os sinais que Ele dá é como cobrir os olhos
e seguir correndo em direção ao abismo. Às vezes, o livramento de Deus não é algo que Ele tira da sua frente, é algo que Ele tenta tirar você da frente. E se você insiste em ficar, o resultado pode ser dor, confusão e um desvio do propósito que Ele tinha para você. Tem gente hoje vivendo uma vida que não era para ser. E não porque Deus errou, mas porque, lá atrás, num momento importante, faltou discernimento ou sobrou pressa. Mas olha, isso não é para te culpar, nem para te fazer sentir mal. Todos nós já ignoramos sinais. Todos nós já fizemos escolhas sem orar, sem escutar, sem esperar. A boa notícia é que mesmo depois dos nossos erros, Deus ainda fala. Ele ainda envia sinais. Ele ainda estende a mão. Mas a pergunta é, agora você vai ouvir? Tem uma coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas. Deus não nos criou para viver no automático. Ele não nos fez para passar pela vida como quem apenas sobrevive, só reagindo ao que acontece, sem direção, sem clareza, sem propósito. Nós fomos criados para andar com Ele. E andar com Deus exige uma coisa essencial: espírito acordado. Sim, acordado. Porque tem muita gente com os olhos abertos, mas o coração dormindo. Tem gente que sabe de tudo o que está acontecendo no mundo, mas não percebe o que está acontecendo dentro de si. Sabe o nome de cada celebridade, cada trend nova, mas não reconhece quando Deus está tentando falar com ela. E não é por maldade, não. É por distração, por cansaço, por costume. Só que chega um momento na caminhada da fé em que Deus começa a mexer na estrutura. Ele começa a incomodar, a tirar a paz com certas coisas, a fechar portas, a mudar rotas. E por quê? Porque Ele quer que você desperte, que pare de apenas existir e comece a viver espiritualmente. Esse despertar não é algo mágico que acontece de uma hora para outra. É um processo e geralmente começa com um desconforto. Algo dentro de você começa a dizer que tem mais, que a vida não pode ser só isso, que existe um propósito maior, uma voz que você precisa aprender a ouvir. E é nesse ponto que o discernimento começa a ser ativado. O despertar espiritual é como quando você acorda depois de um sono muito profundo. No começo, você ainda está meio confuso, tentando entender onde está. A luz incomoda, tudo parece lento, mas aos poucos a visão vai clareando. Você começa a perceber coisas que antes não notava. Aquilo que antes passava despercebido, agora começa a fazer sentido. Deus tem falado com muita gente, mas poucos estão prestando atenção. E esse é o chamado: abrir os olhos do espírito. Parar de viver como quem está anestesiado pelas distrações do mundo. Porque enquanto o corpo está ocupado, a alma está sendo ignorada. E é ali, no fundo da alma, que Deus quer habitar. Mas não tem como ouvir Deus se você está o tempo todo ouvindo todo o resto. A gente precisa, conscientemente, criar momentos de silêncio, momentos de presença, parar, respirar, ficar em silêncio e dizer: Deus, eu estou aqui, me ensina a te escutar. É nesse lugar de busca verdadeira que o despertar começa. Não é num culto barulhento, num evento grandioso ou num vídeo viral. É no secreto, é na intimidade, é naquele cantinho onde ninguém vê, mas onde o céu inteiro para ouvir você. E uma vez que o espírito desperta, nada mais é como antes. Quando a gente fala de discernimento, não dá para deixar de lembrar da história de José, aquele lá do Egito. Um jovem rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso sem culpa, e ainda assim permaneceu fiel. Mas o que mais impressiona em José não é só a fé, é a visão que ele tinha, é a forma como ele interpretava a própria dor. Em Gênesis 50:20, ele diz algo que muda tudo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Isso aqui não é só uma frase bonita, é discernimento puro. É a capacidade de entender que até as tragédias da vida, quando entregues nas mãos de Deus, podem ser transformadas em propósito. Imagina o quanto José sofreu.
abandonado pela própria família, tratado como mercadoria, depois como criminoso. Qualquer um no lugar dele teria se amargurado, teria se revoltado com Deus, teria dito: isso é injusto, eu não mereço. Mas José escolheu ver além. Ele entendeu que por trás do sofrimento, Deus estava escrevendo uma história. E essa é uma das maiores provas de discernimento que a gente pode ter. Conseguir ver Deus mesmo quando tudo parece estar contra nós. Porque é fácil reconhecer a mão de Deus quando tudo está dando certo. Mas discernir a presença dele no meio da dor, isso é maturidade espiritual. Quantas vezes a gente passa por momentos difíceis e só enxerga o agora? A perda, a rejeição, a decepção. E a gente se pergunta: Deus, onde o Senhor está? Mas o discernimento nos convida a olhar além, a entender que muitas vezes aquilo que hoje está nos quebrando, amanhã vai nos moldar para algo muito maior. José não virou governador do Egito por sorte. Ele passou por um processo. Um processo doloroso, longo, injusto até, mas necessário. Porque foi ali, no fundo do poço, na prisão, nas provações, que Deus foi moldando o coração dele. Foi ali que ele aprendeu a confiar, a depender, a esperar. E olha só que impressionante. José não só perdoou os irmãos que o traíram, como ainda cuidou deles. Isso só é possível para quem enxerga com os olhos de Deus. Para quem entende que o mal que tentaram fazer foi permitido por um bem maior. É assim que o discernimento muda nossa vida. Ele não faz a dor desaparecer, mas nos dá a perspectiva. Ele nos tira do papel de vítima e nos coloca no papel de instrumento. José não ficou perguntando: por que isso aconteceu comigo? Ele entendeu: para que isso aconteceu comigo? E talvez seja essa a pergunta que você precisa começar a fazer hoje. Para que essa dor? Para que esse desvio de rota? Para que essa espera? Porque pode ser que Deus esteja te preparando para algo muito maior, algo que você ainda não consegue ver. Quantas vezes a gente ora pedindo uma direção, uma resposta de Deus, e quando ela vem a gente nem reconhece? Porque não era do jeito que imaginamos, não veio como queríamos, não apareceu como esperávamos. Essa é uma das grandes dificuldades da vida com Deus. Entender que Ele é soberano, e por isso nem sempre vai agir como a gente pensa. E aí, se a gente não tiver discernimento, a gente corre o risco de rejeitar a resposta de Deus, achando que Ele nem respondeu. Tem gente que pede paciência e recebe situações que testam os nervos. Tem gente que pede força e enfrenta lutas que parecem além da conta. Tem gente que clama por libertação e vê pessoas indo embora da sua vida. Parece confuso, mas Deus trabalha assim. Ele responde do jeito que forma, não do jeito que agrada. Só que a maioria de nós está tão condicionado a esperar algo específico que não percebe quando a resposta já chegou. Esperamos algo grandioso, imediato, fácil de entender. Mas muitas vezes a resposta vem no silêncio, vem numa porta que se fecha, num atraso que muda tudo, numa pessoa que some do nada, ou até numa dor que te empurra para outro caminho. E aí entra o discernimento de novo. Ele é o filtro que te ajuda a interpretar os movimentos de Deus na sua vida, porque Deus nem sempre fala com palavras, às vezes Ele fala com ações. E se você estiver distraído, pode até se irritar com aquilo que era, na verdade, o livramento que você pediu. Sabe aquele emprego que você queria tanto, mas não deu certo? Aquela amizade que esfriou? Aquele relacionamento que acabou sem explicação? Pode ser que não foi rejeição, foi proteção. Pode ser que Deus viu algo que você não viu. E mesmo que no momento tenha doído, Ele estava, na verdade, cuidando de você. A Bíblia está cheia de histórias assim. Gente que recebeu a resposta de Deus, mas não reconheceu. Lembra dos fariseus? Eles estudavam tanto as Escrituras, esperavam o Messias. E quando Jesus apareceu, eles não acreditaram. Por quê? Porque Ele não veio do jeito que eles imaginavam. Esperavam um rei com coroa e exército. Mas Ele veio humilde, servo, com amor e verdade. E assim acontece até hoje. Deus continua falando, continua respondendo.
Mas se o nosso coração estiver fechado, se estivermos presos à nossa própria expectativa, vamos acabar rejeitando o que foi enviado para nos transformar. Por isso é tão importante aprender a perguntar, nas situações da vida: Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Em vez de reclamar, observe. Em vez de fugir da dor, questione com fé. Em vez de insistir no seu plano, esteja disposto a enxergar o dele. Porque quando você entende que Deus responde do jeito dele, não do seu, tudo muda. A sua fé amadurece, a sua visão se expande, e você começa a perceber que muitas vezes a resposta que você queria já está aí, só que veio embalada de uma forma inesperada. Já parou para pensar que às vezes o problema não é que Deus não está falando, é que o mundo está gritando tão alto que a gente não consegue escutar? Vivemos num tempo em que tudo é para agora. Informação o tempo todo. Celular vibrando. Redes sociais lotadas de opiniões, comparações, pressões. A gente acorda já com um monte de notificações, passa o dia correndo, e quando vê, não sobrou nenhum segundo de silêncio para ouvir o que realmente importa. E é nesse ruído todo que a voz de Deus se perde. Não porque ela seja fraca, mas porque o nosso foco está em outra frequência. Deus não compete por atenção. Ele fala no silêncio, na pausa, no simples. Mas se a gente está sempre ocupado demais, distraído demais, preocupado demais, como vai ouvir? O discernimento espiritual nasce em grande parte da intimidade. E intimidade exige tempo, exige presença. Não dá para ouvir Deus se você mal passa tempo com Ele. Não dá para entender os sinais se você não para observá-los. Muita gente diz: eu não escuto Deus. Mas escuta todo mundo. Escuta coach, escuta youtuber, escuta influenciador, escuta horóscopo. Mas não reserva 5 minutos para escutar o Criador. E não estou falando de religião, não. Estou falando de relacionamento. Estou falando de conexão real com o Pai. Às vezes, Deus quer falar com você no caminho para o trabalho, numa música, numa lembrança, numa pessoa que cruza teu dia. Mas se tua mente está cheia, teu coração está agitado e tua fé está desligada, você vai achar que foi só coincidência. Olha o exemplo do profeta Elias. Em 1 Reis 19, ele se esconde numa caverna, com medo, cansado, e espera que Deus se manifeste de forma grandiosa. Primeiro vem um vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto, mas Deus também não estava ali. Depois, um fogo, nada ainda. Por fim veio um sussurro suave. Foi ali que Deus falou com ele. Pega isso. Deus falou no sussurro. E a pergunta que fica é: você tem silenciado o suficiente para ouvir esse sussurro? Ou o barulho do mundo está tão alto que até os sinais mais claros de Deus estão passando despercebidos? Às vezes, o discernimento que você tanto pede não falta. Ele só está sendo abafado. E para mudar isso, você não precisa fazer grandes rituais. Só precisa começar a criar espaço, a desconectar um pouco do mundo para se reconectar com o céu. Pode ser no quarto, com a porta fechada. Pode ser num momento de pausa no meio do caos. Pode ser num simples: Deus, fala comigo, eu estou ouvindo. Parece pouco, mas esse tipo de abertura muda tudo. Porque Deus ainda fala. Ele nunca parou. Mas cabe a nós fazer silêncio dentro da alma, para finalmente escutar. Chegamos a um momento importante, o convite que Deus faz a cada um de nós para viver uma vida marcada pelo discernimento. Não uma vida sem dificuldades, sem dúvidas ou sem desafios, mas uma vida onde cada passo é guiado por algo maior, por uma luz que vai além do entendimento humano. Discernir é um exercício diário. É aprender a parar, olhar, ouvir e, principalmente, confiar. Confiança que não depende só do que sentimos ou vemos, mas de uma fé profunda em Deus, que sabe o que faz mesmo quando a gente não entende. Você já percebeu que as pessoas mais sábias não são aquelas que têm todas as respostas, mas aquelas que sabem perguntar, que sabem esperar, que sabem ouvir?
O discernimento é isso, um convite para a humildade, para reconhecer que sozinho a gente não vê tudo, mas com Deus a visão fica clara. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que Deus não espera que você seja perfeito para começar a viver assim. Ele só quer que você esteja disposto, que abra seu coração, que se entregue ao processo, que se permita crescer. Comece pequeno, um momento de oração, um tempo de silêncio, uma decisão de não agir por impulso, um passo de fé, mesmo que seja com medo, porque o discernimento cresce com a prática, com a intimidade, com a experiência de ver Deus agir, mesmo quando a lógica humana diz que não era para dar certo. Eu quero te desafiar a fazer desse convite uma prioridade, a buscar essa vida em que você reconhece os sinais, mesmo quando eles vêm disfarçados, a não se deixar levar por qualquer vento que sopra, mas a se firmar naquela voz interior que só Deus pode colocar. Essa jornada não é fácil, mas ela vale cada esforço, porque no final, viver com discernimento é viver conectado, é viver com propósito, é viver com a certeza de que, mesmo nos dias mais difíceis, você não está sozinho. Então, que tal aceitar esse convite hoje? Que tal começar a ouvir os sinais de Deus com mais atenção? Que tal preparar seu coração para o que Ele tem para te mostrar? Eu acredito que essa decisão pode transformar sua vida de um jeito que você nem imagina. Ela é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. E muitos estão lutando essa guerra, completamente desarmados. Pior, sem sequer saber que estão sendo atacados. O diabo não se importa com igrejas lotadas se elas estiverem espiritualmente vazias. Ele não teme louvores, senão a vida de adoração. Mas ele recua, e recua mesmo, diante de um homem ou uma mulher que sabe quem é em Deus e que não vive para este mundo. Há cristãos que fazem o inferno tremer cada vez que se levantam da cama. Eles não são muitos, mas são reais. E você pode se tornar um deles. Hoje começamos uma jornada espiritual, uma jornada que vai te mostrar as armas, os segredos e o coração de um cristão que o inimigo não consegue parar. Mas lembre-se, essa jornada exigirá algo de você. Não apenas ouvir, mas decidir. Não apenas crer, mas viver. Porque, no fim das contas, o inferno não teme o que você diz. Ele teme o que você se torna. Você está pronto para descobrir quem são esses cristãos? Está pronto para se tornar um deles? Então, continue comigo. Há um som que ecoa no céu e na terra quando um homem decide andar em santidade. Não é o som de sinos ou corais, é o som de guerra. Porque a santidade é mais do que um comportamento religioso. É um grito de rebelião contra o império do pecado. É um não ao sistema deste mundo e um sim absoluto à vontade de Deus. E nada provoca mais fúria nas trevas do que um cristão que escolhe viver separado, puro, irrepreensível. Satanás odeia a santidade porque ela revela aquilo que ele perdeu para sempre. Ele foi expulso da presença de Deus justamente porque a santidade é inegociável. E quando um filho de Deus decide viver em santidade, ele se torna um lembrete constante do que o diabo já não pode mais ter. É por isso que o inferno investe tanto contra a pureza. É por isso que as tentações são tão sutilmente arquitetadas. Porque um cristão que se santifica não é apenas diferente, ele é perigoso. A santidade não é um dom para poucos, é um chamado para todos. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Pedro 1,16. E esse chamado não é apenas moral, é estratégico, é uma preparação para a guerra. Deus só confia batalhas espirituais àqueles que vivem limpos diante dele. Você quer que Deus te use com poder? Então fuja do pecado. Viva como Daniel, que preferiu enfrentar a morte a comprometer sua integridade. Viva como José,
que fugiu da tentação mesmo quando ninguém o veria. A santidade é como uma armadura espiritual. Não apenas te protege, mas te posiciona. O mundo pode te rejeitar, zombar, ridicularizar, mas no céu você é reconhecido. E no inferno, temido, porque o diabo sabe: quem anda em santidade está caminhando com Deus, e quem caminha com Deus não pode ser derrotado. Você pode até não se sentir digno, pode olhar para si mesmo e ver falhas, lutas, quedas, mas escute, a santidade não é sobre perfeição, é sobre separação. É uma decisão diária de dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. É confiar no sangue de Jesus que te purifica, levantar-se após cada queda e seguir com os olhos fixos na eternidade. Queridos, o mundo diz que pureza é fraqueza, mas o céu declara que é poder. O diabo sabe que uma vida santa fecha as portas para suas estratégias. Ele não consegue manipular alguém que tem um coração limpo diante de Deus. Ele não consegue tocar alguém que decidiu viver acima do padrão deste mundo. Você quer que sua vida espiritual seja levada a sério no céu e temida no inferno? Então comece aqui, com a santidade. Renuncie o que te contamina. Abandone o que entristece o espírito. Peça a Deus um coração limpo. E se prepare, porque quando a santidade entra, o céu se move e o inferno recua. Há algo que muda o ambiente, move o céu e paralisa as trevas: a oração. Mas não estou falando de palavras vazias lançadas ao vento, nem de repetições religiosas aprendidas por tradição. Estou falando de um cristão que ora com fervor, com lágrimas, com fé. Alguém que conversa com o Todo-Poderoso como quem empunha uma espada em pleno campo de batalha. Esse tipo de oração faz Satanás tremer. A oração não é apenas uma prática devocional, é uma arma de guerra. É através dela que tomamos posse da autoridade que Cristo nos deu. Em Lucas 10:19, Jesus declarou: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Mas muitos cristãos vivem como se fossem vítimas, não guerreiros, como se tivessem que suportar o mal, não confrontá-lo. Tudo porque deixaram de orar como guerreiros. O diabo sabe que um cristão que ora com fé é imparável. Ele pode não ter diploma, pode não ter influência, pode até ser desprezado pelos homens. Mas se for alguém de oração, os céus se abrem em sua direção. Quando você dobra os joelhos, o mundo espiritual se reorganiza. Correntes invisíveis começam a ser quebradas. Muros caem. Demônios recuam. Porque um cristão de oração nunca está sozinho. Ele fala com o comandante dos exércitos celestiais. Você lembra de Ana, uma mulher estéril, ignorada, desprezada, mas quando ela orou com alma rasgada diante do altar, Deus respondeu. E do ventre daquela mulher nasceu um profeta que mudaria o destino de uma nação. Você lembra de Elias? Um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e o céu fechou. Ele orou novamente e o céu abriu. A oração tem esse poder. Agora imagine se a igreja voltasse a orar assim. Imagine se cada lar tivesse um altar, se cada crente buscasse a face de Deus antes de correr atrás das soluções humanas. Satanás teme esse cenário. Ele teme crentes que oram por horas em secreto, que jejuam, que intercedem por outros, que clamam pela nação, que guerreiam pelas suas famílias. Porque ele sabe que esses são os que vão feri-lo onde dói, no mundo espiritual. Você pode até não ser conhecido na terra, mas se for alguém de oração, seu nome ecoa no céu e causa temor no inferno. A oração não é um último recurso, é o primeiro passo de vitória. E se você quer viver uma fé real, poderosa, cheia do Espírito, então aprenda a orar com intensidade, com sinceridade, com perseverança. Não há avivamento sem oração.
Não há libertação sem clamor, não há transformação sem súplica, e não há vitória sem joelhos dobrados. Portanto, meu irmão, minha irmã, ore como quem sabe que está diante do Rei dos Reis. Ore como quem entende que Deus ouve, responde e age. Porque quando um cristão ora, a eternidade se inclina para ouvir. Há um campo de batalha silencioso, onde muitas guerras são perdidas antes mesmo de começarem. A ignorância da palavra de Deus. Um cristão sem conhecimento bíblico é como um soldado sem espada, exposto, vulnerável, indefeso. Mas aquele que conhece a verdade da Escritura e a vive, torna-se inatingível. O diabo sabe disso. Por isso, ele teme profundamente o cristão que está enraizado na palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não respondeu com opiniões, sentimentos ou tradições. Ele respondeu com a palavra, está escrito, Mateus 4. 3 vezes ele usou essa arma, e 3 vezes o inimigo foi silenciado. Isso nos mostra que não há argumento mais forte, nem defesa mais sólida do que a palavra viva de Deus. Ela não é apenas um livro, é uma espada afiada, uma lâmpada para os nossos pés, um escudo contra as trevas. O problema é que muitos cristãos hoje conhecem mais sobre entretenimento do que sobre Escritura. Recitam letras de músicas, mas não versículos. Citam conselhos de homens, mas não promessas de Deus. E é por isso que andam fracos, confusos, derrotados. Porque sem a palavra não há fundamento. Sem a palavra não há direção. E o inimigo se aproveita disso, semeando dúvidas, heresias e medos. Mas quando um cristão se levanta e diz, eu conheço o que está escrito, algo muda. Ele passa a discernir os enganos do diabo. Ele percebe quando uma tentação se esconde sob uma mentira. Ele sabe quando uma falsa doutrina tenta se infiltrar sorrateiramente na igreja. Porque a palavra ilumina, liberta, revela e transforma. Satanás odeia quando você abre a Bíblia com fome e sede. Ele sabe que está perdendo mais uma batalha toda vez que você se alimenta da verdade. Meu amigo, minha amiga, você não precisa ser teólogo. Você só precisa ser fiel. Leia a Bíblia todos os dias. Medite nela. Decore versículos. Viva o que ela ensina. Não como um religioso mecânico, mas como um filho faminto que quer ouvir a voz do Pai. A palavra de Deus não foi dada apenas para estudiosos. Ela foi dada para todos os que querem viver em vitória. Você quer resistir ao diabo? Então obedeça à ordem de Tiago. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. E como nos sujeitamos a Deus? Conhecendo e praticando sua palavra. Porque quem ama a palavra, ama a Deus. Quem guarda a palavra, caminha na luz. E quem se firma na palavra, não será abalado. Não se contente em ouvir pregações de outros. Vá direto à fonte. Deixe a palavra te moldar, te lavar, te armar. Porque quando um cristão se alimenta da Escritura, ele se torna forte, firme e inabalável. E isso, meu irmão, isso o inferno teme. Se existe algo que o inimigo detesta com todas as forças, é um cristão que conhece sua identidade espiritual. Um cristão que sabe quem é em Cristo é um verdadeiro terremoto no reino das trevas. Ele não vive mais como um escravo, mas como um herdeiro. Ele não caminha mais cabisbaixo, mas com ousadia. Ele não teme o amanhã, pois sabe que é filho do Deus eterno. E isso, meu amigo, é o que Satanás não pode tolerar. Porque alguém que conhece sua identidade se torna impossível de ser manipulado. A grande batalha nos dias de hoje não é contra carne ou sangue, é contra mentiras. Mentiras sobre quem você é, mentiras sobre o que você pode fazer, mentiras sobre o amor de Deus. Satanás é o pai da mentira e seu primeiro ataque sempre será contra sua identidade. Foi assim com Jesus no deserto. Se és filho de Deus, veja,
Ele tentou colocar dúvida naquilo que o Pai já havia declarado. Mas Jesus respondeu com a palavra. Ele sabia quem era. Ele conhecia sua origem, seu propósito, seu destino. Você precisa entender. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que seus erros dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz que você é escolhido, redimido, amado, separado, lavado pelo sangue, assento nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E quando essa verdade invade o seu coração, toda insegurança, medo e acusação perdem o poder. O cristão que conhece sua identidade não se curva diante da perseguição. Ele não se rende à pressão social. Ele não vende sua fé por aplausos ou aceitação. Ele sabe que é embaixador do reino, que carrega autoridade, que caminha com a presença de Deus dentro de si. Ele ora com fé, ele age com coragem, ele vive com propósito. E sabe o que é mais impressionante? Esse cristão liberta outros, porque a identidade dele é contagiante. Ele inspira, ele levanta os caídos, ele sacode os mornos, ele confronta os acomodados. E por onde passa, o inferno recua, porque a luz da sua identidade brilha sem medo. Ele não vive como vítima, mas como vencedor, porque não olha mais para o espelho do mundo. Ele olha para o espelho da palavra. Você que está ouvindo essa mensagem agora precisa saber: não há nada mais perigoso para o diabo do que você se levantar em fé com a plena convicção de quem você é em Cristo. Quando você fizer isso, correntes vão quebrar, prisões mentais vão ruir, e a glória de Deus será manifesta na sua vida. E se você está sendo abençoado por essa série de mensagens, agora é a hora de agir. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Juntos, vamos despertar uma geração de cristãos que conhecem sua identidade e vivem como filhos do Altíssimo. Existe uma força invisível que move os céus, que ativa anjos, que desarma os planos do inferno e que atrai o coração de Deus como nenhuma outra. A fé viva. Não uma fé teórica, decorada ou de conveniência, mas uma fé que arde, que age, que permanece mesmo quando tudo parece desabar. Satanás não teme um cristão que frequenta igrejas. Ele teme um cristão que crê, porque a fé verdadeira torna o impossível inevitável. A palavra de Deus é clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E não é qualquer fé. É uma fé que enxerga além das circunstâncias, que louva antes da vitória, que permanece quando os olhos não veem. Uma fé que diz sim, mesmo no vale, que se mantém firme quando o vento sopra forte, que não negocia com a dúvida, mas responde com confiança. Eu sei em quem tenho crido. Veja Abraão. Ele creu contra a esperança. Quando tudo dizia não, ele disse sim ao que Deus prometera. E isso foi-lhe imputado por justiça. Veja Davi, um jovem diante de um gigante, com apenas uma funda e uma pedra, mas cheio de fé. Ele não viu o tamanho de Golias, viu o tamanho do seu Deus, e isso fez toda a diferença. A fé que Satanás teme é essa: ousada, vibrante, corajosa. Uma fé que não se curva diante da lógica, mas se ergue sobre promessas eternas. O inimigo trabalha com o medo. Ele semeia dúvidas. Ele sussurra impossibilidades, porque sabe que se conseguir apagar sua fé, poderá enfraquecer sua caminhada. Mas o justo viverá pela fé. Quando você crê, você se torna inabalável. Você ora com poder, você louva com esperança, você caminha com autoridade, porque sua força não vem de você, vem do Senhor dos Exércitos. Uma fé viva não é cega, ela enxerga com os olhos do Espírito, ela não nega os problemas, mas confessa a soberania de Deus sobre eles. Ela não ignora as lutas, mas avança com coragem, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Fé não é emoção.
é convicção. É certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. E é por isso que Satanás odeia a fé. Porque um cristão cheio de fé é um problema para o inferno. Ele resiste, ele persiste, ele avança. Ele declara cura mesmo diante da enfermidade. Ele prega salvação mesmo quando é perseguido. Ele planta em meio à escassez. Ele continua mesmo quando todos desistiram. A fé viva é uma explosão de glória que o diabo não consegue deter. Você pode estar enfrentando a maior prova da sua vida, mas se tiver fé, você já é mais que vencedor. O inferno pode rugir, mas não poderá te parar, porque sua fé te conecta ao trono, te alinha com o céu e faz com que os planos de Deus se cumpram em sua vida, no tempo certo. Chegamos ao momento mais decisivo dessa jornada. Depois de tudo o que vimos, a santidade, a oração fervorosa, o conhecimento da palavra, o compromisso com o evangelismo, a obediência total, a renúncia ao mundo, a identidade em Cristo e a fé viva. Agora, enfrentamos o ponto final, a chave que sela tudo, a disposição de morrer por essa fé. E, meu querido, esse é o tipo de cristão que mais amedronta o inferno, aquele que mesmo diante da morte não recua, que mesmo sob ameaça não nega o nome de Jesus. Satanás pode lidar com crentes mornos, indecisos, acomodados, mas ele entra em pânico diante de alguém que diz: ainda que me custe tudo, ainda que me tirem a vida, eu permanecerei fiel ao meu Senhor. Porque esse é o ápice da entrega. É a fé levada ao extremo. É a obediência até o sangue. E como a Bíblia diz, eles não amaram a própria vida nem diante da morte. Apocalipse 12:11. Esse tipo de cristão não vive para este mundo. Ele vive para a eternidade. Ele já morreu para si mesmo. Já crucificou sua carne. Já abandonou seus sonhos em troca da vontade de Deus. Ele já não tem medo de perder, porque já entregou tudo no altar. Seu coração já pertence a outro reino, e isso o torna imparável. Porque o inimigo não tem como controlar alguém que não teme a perda, nem mesmo a morte. Lembre-se de Estevão, apedrejado, mas com os olhos voltados para o céu, vendo a glória de Deus. Ou de Paulo, que dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esses homens não estavam brincando de ser crentes. Eles estavam dispostos a pagar o preço e o fizeram com alegria, sabendo que o galardão os esperava nos céus. O sangue dos mártires não foi em vão. Ele se tornou semente para o crescimento da igreja e testemunho eterno contra as trevas. Cristãos assim se tornam uma ameaça incontrolável. Eles não podem ser comprados, nem silenciados, nem corrompidos. Eles vivem com intensidade, pregam com paixão, amam com verdade, servem com humildade, morrem com honra e vivem eternamente com Cristo. O inferno não tem arma contra esse tipo de entrega. E agora, diante de tudo isso, eu te pergunto: que tipo de cristão você quer ser? Um que vive para si mesmo? Ou um que está disposto a viver e morrer para Cristo? O chamado está diante de você. O Espírito está te convocando, não apenas para fazer parte de uma igreja, mas para fazer parte de um exército, de uma geração que está disposta a dar tudo por amor ao Salvador. Se essa série impactou seu coração, se você foi despertado para um novo nível de compromisso com Deus, então faça algo agora. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com outros. Juntos, seremos uma geração que o inferno teme e o céu reconhece. Que o mundo veja em nós a luz que brilha mesmo nas trevas. Porque no final, o que importa não é quantos anos vivemos, mas para quem vivemos. E se estamos prontos para morrer pelo nome de Jesus. Agora que você caminhou conosco por essa jornada, passo a passo, verdade por verdade, revelação por revelação,
Eu te convido a parar e refletir profundamente. Que tipo de cristão você tem sido? Diante de tudo que foi exposto, das armas espirituais que Satanás mais teme, você se vê entre aqueles que vivem pela fé, andam em santidade, dobram os joelhos em oração, vivem e proclamam a palavra com ousadia e não negociam sua obediência, mesmo que isso custe tudo? Esses cristãos que o inferno teme não são supercrentes. Eles são homens e mulheres comuns, mas totalmente rendidos. Eles tropeçam, sim, mas não permanecem caídos. Eles choram, sim, mas choram aos pés da cruz. Eles não são perfeitos, mas são consagrados, determinados a permanecer firmes até o fim. O mundo precisa ver uma igreja viva, não uma instituição, mas uma geração ardente, pessoas que conhecem a voz do Senhor, que vivem o Evangelho com integridade e que têm coragem para proclamar Jesus em tempos de silêncio. Uma geração que vive o que prega, que ora até que algo aconteça, que jejua até que os céus se abram, que ama até doer, que serve até cansar e que mesmo cansada, continua. Talvez você tenha percebido ao longo dessa série que há áreas em sua vida que precisam ser alinhadas. Talvez você tenha se reconhecido em alguns desses pontos, mas viu que falta crescer em outros. Isso não é motivo de condenação, é motivo de decisão. O Espírito Santo está te chamando para um nível mais profundo. Ele está convocando guerreiros, está levantando santos, está forjando mártires invisíveis no secreto, prontos para incendiar o mundo com a glória de Deus. Você pode ser um desses. E tudo começa com uma escolha. Escolha viver por Cristo, custe o que custar. Escolha ser um problema para o inferno. Escolha ser alguém que, ao acordar, faz o inferno tremer. Alguém cuja vida é uma oração viva, um altar constante, uma espada desembainhada. E se essa mensagem queimou seu coração, se você sentiu o chamado de Deus ecoando na sua alma, então, não guarde isso só para você. Clique em inscrever-se, curta esse vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que puder. Há vidas esperando por essa verdade. Há corações sedentos por essa direção. Seja um canal de avivamento, não amanhã, mas agora. Porque no fim, o que o diabo mais teme é um cristão completamente cheio de Deus. Cada ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Você sabe quantos minutos tem um dia? Tem 1440 minutos. Você sabe quantas horas há em uma semana? Há 168 horas. Se a pessoa vive até os 70 anos, os primeiros 15 anos são a infância e a adolescência. Uns 20 anos passa dormindo. Os últimos 5 anos são de limitações físicas e redução de atividades. O que significa que, na verdade, só tem 30 anos para viver. E ainda parte desse tempo tem que ser gasto comendo, trabalhando e calculando o imposto de renda. As Escrituras fazem esta pergunta: o que é a sua vida? É um vapor que aparece por um breve tempo e depois desaparece. A verdade é que nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus já tem um dia definido para cada um de nós sermos tirados deste mundo. E não sabemos como será, se será em um acidente, seja o que for, já está definido. E então estaremos diante do grande julgamento de Deus para prestarmos contas de como passamos nesta vida e o que cada um de nós fez em relação a Jesus Cristo. Pois Deus deu seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Porque nós, seres humanos, somos todos pecadores, todos temos a mesma doença. Não importa a cor da sua pele, porque Deus não olha para a cor da sua pele. Deus olha para o seu coração e o que é manifestado nas suas atitudes. Deus vê que você tem uma doença cardíaca espiritual, e essa doença cardíaca espiritual é chamada de pecado. É interessante para mim que as pessoas ricas
não podem comprar mais horas, mais tempo. Os cientistas não podem inventar novos minutos. Nenhuma pessoa consegue economizar tempo para gastá-lo outro dia. As Escrituras dizem que devemos remir o tempo, aproveitar o tempo. É uma frase fora dos negócios do mundo. Significa ganhar tempo. Significa ter sabedoria em como vivemos. E devemos viver em constante consciência do tempo, aproveitando ao máximo o tempo que temos. Separe pelo menos 10% do seu tempo e diga: Senhor, este tempo é seu. Use para estudar a Bíblia e para a oração. Você já entregou toda a sua vida a Cristo? Você já está compromissado com Cristo? Mas talvez você diga que sim, que já foi batizado, que vai de vez em quando na igreja, que pensa em Deus de vez em quando. Mas você está realmente comprometido? Você está totalmente comprometido com Ele? Se você morresse neste momento, você tem certeza que iria para o céu? Você tem certeza que seus pecados estão perdoados? Porque foi por isso que Cristo veio ao mundo morrer na cruz, derramar seu sangue e ser por Deus ressuscitado dos mortos. A tirania do tempo nos controla e ficamos frustrados correndo de uma coisa para outra, porque não sentimos que temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Jesus nos ensinou que devemos fazer as obras de Deus enquanto é dia, enquanto tem oportunidade, enquanto tem vida, porque a noite, que significa a morte, o fim, vem quando ninguém pode trabalhar. A noite chegará até você e você não terá oportunidade de servir a Deus. Então sirva-o enquanto você pode, sirva-o agora, coloque-o em primeiro lugar na sua vida. Lemos em João 17,4 que Jesus disse: eu glorifiquei Deus na terra, realizando a obra, o trabalho que Ele me deu para fazer. Deus tem um plano para a sua vida e você pode realizá-lo com a ajuda de Deus. E Ele lhe dará uma alegria e uma paz que você nunca sonhou que existia, se você colocar sua confiança nele. Sim, quando Jesus deixou a terra, ainda haviam pessoas que precisavam ser curadas e vidas que precisavam ser tocadas, mas como Jesus disse, Ele já havia completado a obra que lhe havia sido designada pelo Pai. Deus designou especialmente um trabalho para você, e você é único. Ninguém pode ocupar o seu lugar e fazer o que você precisa fazer. Deus precisa de você em seu reino, para ser usado como uma ferramenta nas mãos dele. O tempo pode ser algo bom para nós, mas também podemos ser seus escravos. O tempo também é incrivelmente justo e misericordioso, porque não importa quanto tempo você desperdiçou no passado, você ainda pode recomeçar, pode ter o futuro. Uma frase sábia diz: no final das contas, não são os dias em sua vida que contam, mas é a vida nos seus dias. A vida eterna é real, e o que fazemos aqui nesta vida definirá para onde iremos na eternidade. Eclesiastes 3:11 nos diz: Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. A vitória tem um preço, é preciso lutar, e não podemos desperdiçar nosso tempo com certas coisas. Não devemos andar à deriva, bebendo, fazendo todos os prazeres e todas as outras coisas que são erradas. Deus também quer que amemos os outros. Uma das principais coisas que Ele quer que façamos é amar o próximo. O que distingue um crente dos outros é o amor que domina a sua vida. Sua vida deve ser cuidadosamente planejada, porque há o término do tempo. Irmãos, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios: o tempo é curto. A Bíblia também nos diz que chegará o tempo que não haverá mais tempo. Jesus e seus discípulos passaram os 94 versículos de Mateus 24
até o final do capítulo 25, falando sobre o fim dos tempos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, lemos em Apocalipse 12 que o diabo estará freneticamente ativo, porque ele sabe que seus dias estão contados. E sim, o diabo existe, Satanás existe, ele é real, os demônios são reais, e eles estão lutando pela tua alma, porque Satanás não quer desistir de você. Eles estão lutando para te manter no reino do mal, porque existem apenas dois reinos. Existe o reino do diabo e existe o reino de Deus. E você tem a liberdade para escolher em qual você deseja estar. Em Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo diz: "E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne." A Bíblia usa várias vezes a frase: "O tempo está próximo." Jesus nos disse para discernirmos os sinais dos tempos. Um dos sinais é o aumento da iniquidade. Peguem seus jornais e assistam ao noticiário. A iniquidade é abundante em todos os lugares, não apenas em Nova York, não apenas em Nova Jersey, mas em todo o mundo. No juízo final, quando o livro da vida for aberto, você estará lá? Seu nome estará escrito no livro da vida? Porque as Escrituras dizem que se o seu nome não estiver no livro da vida do Cordeiro, você nunca entrará no céu. Mas quando você vier a Cristo, se entregar completamente a Ele e tê-lo como seu Salvador e Senhor, Ele apagará todos os registros dos teus pecados e escreverá teu nome em outro livro, o livro da vida, o livro do Cordeiro. Se eu não soubesse que meu nome está escrito lá, eu não sairia daqui hoje até ter certeza, porque talvez nunca haja outro momento como este em sua vida. Esta é a tua hora de já estar com Deus, porque a brevidade do tempo exige ação imediata. O fato de que o tempo é curto exige que façamos algo a respeito. Por isso as Escrituras dizem em 2 Coríntios 6:2: "Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação." Não é amanhã, é hoje. As coisas que você deveria fazer, faça agora. O dinheiro que você deveria doar, doe-o agora, hoje. As pessoas a quem você deveria testemunhar, testemunhe agora, hoje. Toda vez que o relógio marca, parece dizer agora. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Cuidado para você não endurecer seu coração. Você ouve uma mensagem como esta e pode ser muito perigoso, porque se você endurecer seu coração, a próxima vez que ouvir o Evangelho, seu coração estará mais duro, cada vez mais duro, mais difícil, e você pode não ter outra oportunidade. Venha a Cristo agora. Se houver pelo menos um sussurro em seu coração de que você precisa vir, venha agora, porque ao aviso do tempo, algum dia será tarde demais para a sua alma. O tempo é muito curto para indecisão e vacilação. Não fique parado entre duas opiniões. Os tolos dizem que há muito tempo, o diabo diz que há muito tempo. Todas as manhãs você tem 86.400 segundos para gastar e investir. Cada dia o banco chamado tempo abre uma nova conta para você, mas pode não haver amanhã. Então venha agora. Quando eu te digo que você precisa vir e assumir o seu compromisso com Cristo e se juntar às centenas e milhares que já vieram, o diabo sempre dirá: espere outra hora,
em outro lugar, esta não é a hora. Porque na verdade agora é a hora certa. O fato de você estar aqui indica que agora é o momento certo. Por alguma estranha coincidência da providência divina, Deus trouxe você aqui hoje e antes de você vir, talvez você pensava que estava bem com Deus, mas agora você não tem certeza e quer ter certeza, então tenha certeza fazendo sua parte. Sim, o diabo sempre diz sim, faça isso, mas em algum outro momento e em algum outro lugar. Deus diz, aqui e agora.